E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Nankin Digital. Eu sou o Celso Henrique e hoje eu decidi trazer um vídeo um pouco diferente aqui pro canal. Eu tava vendo um vídeo do Gico HQ, que é um outro canal de desenho daqui do YouTube, e onde ele fez uma lista com alguns personagens, alguns dos piores visuais de personagens dos quadrinhos, né? Alguns dos piores visuais que alguns personagens já tiveram nos quadrinhos. E aí eu tava vendo até mais ou menos a metade assim, daí eu pensei, putz, isso aí dá um conteúdo. Então eu decidi voltar aqui o vídeo até o começo, vamos reagir junto aqui, e no final eu vou fazer um redesign de alguns desses piores visuais dos quadrinhos, beleza? Fazer a minha versão, como eu faria o visual desses personagens, beleza? Então, bora pro vídeo depois da vinheta. Bom, estamos aqui no vídeo então do Gico, já deixei o like ali, já sou inscrito faz tempo, né? Bom, vamos dar play aqui e vamos fazer o react. Um dos atrativos dos quadrinhos de super-heróis, com certeza, é o visual dos personagens. Só que de vez em quando, a galera que produz eles dá umas mancadas. No vídeo de hoje a gente vai comentar esses visuais equivocados, digamos assim. Confere comigo com detalhes depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bom? Gico por aqui. Hoje mais um vídeo engraçado de bate-papo pra gente conversar sobre assunto que a gente gosta tanto. Olha só, já vou adiantar desde já que os personagens que eu vou falar aqui, principalmente os desenhistas, a maioria eu sou fã. Mas, poxa, nem sempre o cara acerta, né? Então, como eu falei no começo do vídeo, um dos atrativos que traz a pessoa para os quadrinhos de super-heróis são os designs dos personagens, os uniformes coloridos, né? O jeito que o cara bola aquele... É quase uma segunda pele, não chega nem a ser uma roupa, né? Porque a gente vê toda a musculatura desenhada, a anatomia perfeita ali. Eu até brinco que, na verdade, o traje de super-herói, ele é o símbolo do super-herói, o que representa ele, né? Se você vê uma imagem só do Bruce Wayne sem contexto, você não vai saber, provavelmente não vai saber que é o Bruce Wayne. Se você vê o Clark Kent, você não vai... O Clark Kent até vai por conta da vestimenta dele, acho que é tão icônica quanto o Superman, né? Mas o que eu quero dizer é que por exemplo, Peter Parker. Você não saberia quem é o Peter Parker porque cada desenhista vai desenhar de um jeito, né? As feições dele. Mas o uniforme é o que dá a assinatura do personagem. Então eu brinco que o uniforme de super-herói é praticamente um cabelo de personagem de anime, né? Porque o cabelo é o que vai mais diferenciar e é o que mais vai definir a personalidade dele ou todas as características que ele precisa, né? Dos personagens sempre muito fortes e tudo mais. E isso é um atrativo, né? Para quem está na origem dos quadrinhos, que era feito mais para criança, hoje adulto lê com certeza, mas no início lá do Superman, aquilo era um quadrinho feito um pouco mais para o público infantil, então esse visual muito colorido, o Homem-Aranha, como que as crianças curtem esse personagem, o visual vermelho, amarelo, as cores primárias, com designs interessantes, mas nem sempre a galera acerta. Então eu fiz aqui uma listinha, tá, de alguns personagens, não vou nem elencar por ordem de maior para pior, nada disso. Só uma lista, eu fui lembrando e fui anotando. E vou te deixar o convite para você usar a área de comentários. Eu vou esquecer um monte, vou esquecer mais de 100, né? Porque tem muito visual feio nos quadrinhos também. Tem os bacanas, os feios, tem os feios que eu gosto. Então nessa lista eu vou citar aqui o personagem, o visual dele, porque inclusive são personagens que passam por modificações, alguns vocês vão ver que tem várias roupas com o passar do tempo. E quem desenhou, tá? Bom, vou começar com um cara que eu amo, admiro muito, vocês sabem, quem já segue o canal sabe que eu sou fã desse cara. Tô falando de Jack Kirby, mas Jack Kirby inclusive criou personagens bem bizarros, inclusive tem um vídeo aqui. Jack Kirby, pra quem não acompanha muito de quadrinho, ele é o rei dos quadrinhos, ele é considerado o rei dos quadrinhos, tá? Ele praticamente criou tudo o que a gente tem na Marvel hoje em dia, ao lado do Stan Lee, claro, mas há quem diga que na verdade Jack Kirby criou até mais, né? Na verdade eu acredito nisso também, porque quando ele foi pra DC, ele realmente se provou que ele era um ótimo criador e um ótimo roteirista, né? Mas ele criou praticamente tudo na Marvel, Thor, Vingadores, X-Men. Jack Kirby eu acho que ele tinha mais influência ali na parte cósmica da Marvel. Quarteto Fantástico, Galactus, Surfista Prateado, isso aí era tudo criação dele mesmo. Mas Stan Lee acabava ficando com a maior parte da fama. Eu vou falar de um visual que eu acho bem tosco. O conceito é interessante, mas o visual não ficou legal. Que é o Corredor Negro da saga dos Novos Deuses, né? Então é esse cara que usa essa roupa que parece uma roupa de cavaleiro medieval, com uma capa, andando de esqui, e ele é tipo a representação da morte nesse universo dentro dessa saga que o Jack Kirby criou. A saga é muito legal. Bem tosco esse visual mesmo, até porque se ele eu não conheço o personagem, mas se ele é uma representação da morte, tipo, o design dele não diz nada sobre isso, é uma cara de armadura esquiando. Muito ridículo.
legal. Os desenhos são fantásticos, mas esse design, que roupinha feia, hein? Agora vamos lá para a rival, a Marvel. Olha, tem muito visual legal nos X-Men, né, ou nos X-Men, como queiram, mas tem muito visual tosco também. Alguns estão nessa lista. Eu vou começar pelo Senhor Sinistro. Bom, a primeira aparição do Senhor Sinistro foi em Uncanny X-Men 220. Eu gosto do Senhor Sinistro, eu gosto muito do visual dele. Caramba, por que ele acha feio, cara? Muito da hora. Eu acho maneiro, um baita visual de vilão. E o desenho, se não tá errado, minha pesquisa foi do Mark Silvestre, que é um cara que eu adoro, cara. O cara desenha muito, ele arrebenta. Mas esse visual do Senhor Sinistro, com essa capa de pontinha assim pendurada... É louco, não, a capa é legal. A capa até me lembrou do Rapina também, da DC. Rapina e Columba. No caso, o Rapina ele é Hawk and Dove, né? Em inglês ele é um falcão. Então essa capa de tiras assim vermelhas é pra representar as penas do falcão, né? Para não pensar, não faz muito sentido mesmo o Senhor Sinistro ter uma capa assim, já que ele não é um pássaro, né? Mas mesmo assim eu acho maneiro. Eu acho bem imponente pro vilão. Tem aquela imagem clássica dele sentado num trono, assim. Eu acho bem imponente. A capa dele passou naquele triturador de papel. Sabe quando você quer acabar com o segredo e bota aqui aquela capinha toda picotada, cara? Que coisa esquisita. E o visual do rosto dele também, com aquela coisa na testa. Não, nada legal esse visual, mas tá aí. A gente nem sempre acerta, né? Não, acertou. Pra mim acertou. Pra mim é um bom visual. Mas vamos ver. Na saga que o Batman é quebrado pelo Bane, né? A queda do morcego, a gente tem o Jean Paul Valley, que era o Azrael, que tem uma roupa que eu acho legal, eu acho interessante aquela manopla grandona dele. Eu gosto dos desenhos do Joe Quesada. Mas aí o Jean Paul Valley vai assumir o papel do Batman e ele vai ter que usar, ele quer usar uma armadura, né? Ao passar das histórias ele começa a usar manoplas e armas e tal, e no final ele bota uma armadura completa. De acordo com as minhas pesquisas, dizem que essa armadura, o design original lá, foi inspirado nos desenhos do Jim Lee. Então a gente tá falando de 1993, a Image Comics estava arrebentando, e aí criaram essa armadura. Não sei se isso é verdade ou não, mas o visual... eu sempre achei feio também. Eu lembro que eu via muito esse personagem quando eu era criança. Não sei se estavam lançando na época, não sei de que época exatamente é essa história do Azrael, mas eu via muito nas revistas Wizard, em quadrinhos, assim, sempre tinha. Mas eu acho bem feio mesmo. Não foi o Stan Lee que criou esse visual, foi inspirado nos designs do Stan Lee, do Jim Lee. Porque se fosse do Jim Lee esse visual, com certeza seria muito melhor, porque o Jim Lee é um baita criador de conceito assim, de personagem, né? Ele criou pra mim o melhor Lanterna Verde, visual de melhor Lanterna Verde, que é do Kyle Rayner. O Ciclope dos anos 90, que é simplesmente a roupa mais icônica do Ciclope, foi ele que criou também, que era do desenho dos anos 90, né? Não foi o Jim Lee que desenhou essa roupa, mas provavelmente tentaram simular o traço dele ali, mas não ficou legal não. Mas dá pra ver que realmente foi meio inspirado por causa desses bolsinhos na perna aí. O visual apareceu em Batman 501, e essa roupa aí que é mistura cinza-amarelo, uma doideira, pra mim não tem nada a ver com Batman isso aí. Tem gente que gosta dessa história, eu não reli essa história depois que eu li, e na época que eu li eu não achava legal, não curti muito essa história. Não tem nada a ver com o Batman, porque o Batman tem que ser stealth, né? Ele tem que ser sorrateiro de noite assim, e aí o cara vai todo dourado e azul, muito esquisito. Enfim, fica aí, vê se você concorda comigo se esse visual do Batman é meio brega. Esse personagem é até interessante o conceito dele, é um cara que quica por aí. O nome dele é Speedball, ele apareceu na primeira vez em Spider-Man Anual número 22 de 1988, desenhado por um cara que eu curto muito. Speedball é maneiro, ele era membro dos Novos Guerreiros da Marvel, que era tipo um grupo, era tipo os Titãs assim, a Marvel tentou fazer uns Titãs deles, né, de grupo de adolescentes, de heróis adolescentes. E o Speedball era membro, junto com o Nova, junto com outros personagens ali, né? E fez sucesso na época, mas óbvio que não bateu os Titãs, né? Titãs era gigante nos anos 80 e continua até hoje. E acho uma pena, na verdade, a Marvel tem bons personagens adolescentes, né? Sempre lança, assim, Manta e Adaga fez sucesso e eu acho que são bons personagens, deveria ter uma animação deles. E com certeza deveriam fazer uma animação dos Novos Guerreiros ou dos Jovens Vingadores, que eu também gosto. Traria holofote pra esses personagens, né? Porque são legais. E o Speedball era membro dos Novos Guerreiros. E, inclusive, ele foi muito importante pra Guerra Civil nos quadrinhos. Porque a Guerra Civil nos quadrinhos acontece por vários fatores, mas o principal que dá estopim dela é que os Novos Guerreiros estavam fazendo tipo um reality show, mostrando a vida deles como heróis, combatendo vilões.
E em um desses confrontos, eles acabam explodindo uma escola sem querer, lutando contra um vilão. E aí, claro, fere muita gente ali, acho que até acabou morrendo gente, aluno e tudo mais. E aí o governo decide intervir, né? E obrigar os heróis a só agirem quando estão com a liberação do governo. Muito, que é o Mark Bagley. O Speedball tem esse visual, parece que a roupa dele é feita com rolha, né? Cheio de bolinha, assim, parece uma estampa de rolha com essa roupa azul. E o poder dele é meio besta, né? Ele fica quicando por aí. Acho até interessante o conceito do personagem. O personagem é meio bobo, mas interessante pra usar, assim, ocasionalmente. Mas a roupinha dele é bem esquisitinha, né? Agora eu vou falar de um desenhista que eu adoro também, o Gene Colan. Na época ele estava desenhando o Doutor Estranho e ele criou um visual para o Doutor Estranho que ele usava uma máscara. Eu até recentemente falei, apareceu na última edição do Homem-Aranha da Ebal, eu comentei um pouco brevemente sobre essa fantasia do Doutor Estranho. Ele está disfarçado para poder evitar o ataque de um inimigo. Bom, essa roupa foi criada para ver se aumentava as vendas do título, mas é bem esquisita, né? Essa meia branca, o Doutor Estranho com essa cara... Eu curtia. Eu curtia essa roupa aí porque ficava bem esquisitão, né? Ficava meio, sabe, menos humano, sei lá. E tinha essa skin em algum dos jogos, eu acho que no Marvel Alliance, Ultimate Alliance do Play 2. Tinha algum jogo, eu posso estar enganado do jogo, mas eu acho que tinha em algum jogo e eu achava maneiro essa roupa aí. Não era a skin original, né? A original do jogo era ele classicão, sem máscara mesmo. Mas era uma das opções de roupas pra você usar. Toda azulada. O uniforme também passou por umas mudanças aí. Apesar de achar também a roupa do Doutor Estranho brega, combina um pouco com o visual. Mas na hora que ele bota essa máscara, essa meia branca, ficou muito esquisito. E eu lembro Não, a meia branca ficou meio tosco mesmo, né? Mas eu gosto da máscara. Saiu pela editora Abril, eu não entendi nada porque que o Doutor Estranho tava com aquele visual. Foi publicado em Doctor Strange 177 de 1969. Então, gente, essa foi a minha listinha aqui de personagens com design, digamos, equivocado. E agora eu quero saber de você. Quais são os outros designs? Eu sei que tem gente que vai comentar, por exemplo, do Thor, do Deodato, da década de 90. Beleza, então esse aqui foi o vídeo do Gico. Sigam o canal dele também, já deixei o like, já sou inscrito faz tempo. Ele, além de fazer vídeos sobre quadrinhos mais antigos, assim, ele também é professor de desenho, então tem muito conteúdo legal. E eu curto também os vídeos que ele faz sobre quadrinhos mais antigos. Comecei a ler quadrinho por causa do meu pai, né? Meu pai deve ter uma idade próxima da dele. Então eles têm mais ou menos as mesmas referências. Então ele fala muito de Mestre do Terror e Fantasma, quadrinho Tex, né? Tá vendo uma coleção de Tex ali atrás dele. Então eu acho maneiro, mas se você também curte ou quer conhecer mais sobre esses quadrinhos mais antigos, assim, eu acho uma boa recomendação. Então bora lá pro desenho, galera. Bom, vamos lá então. Começando aqui pelo Speedball. Lembrando que ele é um personagem... Vamos anotar aqui algumas coisas, né? Pra facilitar. Alguns tópicos. Um herói adolescente. Ele tem o poder de quicar e de se mover em velocidades altas, né? E ele gera essas bolinhas quando ele usa o poder dele. Então ele sai quicando umas paradas, pulando super rápido e se movimentando, tá? Vou começar com um esbocinho aqui dele, basicão. Vou fazer todos meio que como se fosse um concept art, tá? A ideia aqui é como se eu trabalhasse na editora e aí o Stan Lee me passou aquele briefing ali e falou: Celso, eu quero que você crie um redesign desses personagens. E aí esse é o meu trabalho agora. Com o que a gente tem anotado ali, a gente vai criar designs que façam sentido para essas características, levando o histórico e as características do personagem em consideração. Eu tô usando outro aplicativo aqui hoje, tá? Outro programa, né? Eu tava usando antes o Clip Studio. Tava usando o Clip Studio, agora eu tô no Sketchbook, porque ele é um pouquinho mais simples, como aqui o objetivo não é fazer nada muito finalizadão, né? É mais fazer tipo uns concept mesmo, então acho que aqui vou conseguir trabalhar um pouco mais rápido. Cara, a Marvel devia investir mais nos personagens jovens deles. Devia ter animação dos Jovens Vingadores, dos Novos Guerreiros. Quase teve uma live action dos Novos Guerreiros há uns tempo atrás. Ia ter a Garota Esquilo na formação. Tava bem legal o elenco ali. Parecia que seria uma série mais de comédia, assim, sabe? Tava bem tosco também o visual, mas parecia ser um tosco de propósito. Mas uma pena que foi cancelado. Nunca vai lançar isso aí, não.
fazer um tracinho um pouco mais, como se fosse animação mesmo. Imaginando como se fosse no traço do desenho dos Jovens Titãs que tinha. Vou fazer um visor pra ele meio estilo Invencível, meio estilo Homem-Aranha também. Ele até tem, em algumas versões ele tem um visorzinho, um visor que não apareça o olho dele ali por dentro, né? Normalmente aparece o olho dele ali, eu acho que fica meio esquisito. Fazer mais parecido com o Invencível mesmo, um tipo de vidro que vai ter uma cor ali que não vai aparecer o olho dele, tipo Homem-Aranha. Cara, o cabelo dele, ele já teve várias versões, ele teve versão cabeludão, mas eu não sei se eu curto muito não, a ideia, não sei. Não, deve ficar muito Invencível. Deixa eu ver como que é a versão ali que tem ali do Mark Bagley. É bem onduloso, né? Bem exageradão. Ah, como é pro estilo meio... Como eu tô fazendo um estilo meio Jovens Titãs, acho que dá pra seguir algo assim também. Um pouquinho mais magrinho esse pescoço aqui. Pra ele não parecer um cara tão fortão não, né? Ele não vai ter um build meio de Homem-Aranha. Ele vai ser mais moleque. Uma ideia que eu queria colocar aqui nesse visual é que passasse essa ideia das bolas do poder dele, né? Então ele vai ter umas bolinhas saindo aqui do uniforme também, que ele usa pra quicar. Ele bate com o ombro ali numa parede. Isso aí é o que eu tô pensando, tá? Não necessariamente ele precisa disso no uniforme, né? Mas mais pra ficar um visual que converse com o poder dele mesmo. Vou fazer os dedinhos de fora. Não sei se era assim também no original, vamos ver. Não. Acho que vai ficar legal, ficar mais jovem. Jovens gostam de lúvios com o dedo de fora. Esse uniforme tá muito Invencível, né? Que Invencível também tem a máscara meio redonda aqui que forma o I aqui, né? Nossa, na verdade agora que eu parei pra pensar, tá parecendo também com o uniforme que era pro Invencível ter usado, né? Que depois acho que o Bulletproof usa. Que o Art, né? Que é o cara que desenvolve os uniformes lá no universo de Invencível, pros heróis. Ele fala que ele criou aquele uniforme que tem uns discos assim pro Nolan, na época que ele achava que o Nolan, os poderes dele vinham da absorção da luz solar. Então ele tinha essas placas de absorção para facilitar a absorção de luz solar, né? Fazendo referência ao Superman, que de fato precisa do sol. Mas aqui não são discos, são bolas, né? Curti essa anatomia aqui, hein? Claro, é um personagem bobo, né? Então o design dele tem que continuar meio bobo, né? Não pode ser nada muito sério também. Bem, agora eu vou dar uma finalizadinha aqui rapidão. E aí a gente vai pra ele finalizar. E esse seria o meu redesign pro Speedball da Marvel, dos Novos Guerreiros. Tentei fazer, né, como eu falei, uma pegada meio Titãs, apesar de estar uma anatomia um pouco mais realista, né, meio Justiça Jovem também, meio Invencível. Então tentei fazer um redesign aqui. Como eu falei, eu não acho esse design feio, né? Mas o Gico ali, ele criticou bastante que tem essas bolinhas, esses montes de bolinha na roupa. Realmente é meio tosco mesmo para pensar. Então tentei fazer uma versão um pouco mais modernizada aí do personagem. Como eu faria se eu fosse, por exemplo, trabalhar numa animação dos Novos Guerreiros, eu acho que esse visual seria bom numa animação. Animação mais ou menos no estilo daquele Ultimate Spider-Man que teve, né? Acho que ficaria legal. Agora, então, beleza, vamos lá pro próximo. Tá, agora o caso do Dr. Stone é um pouco diferente porque não tem nada pra anotar aqui sobre ele. Até cheguei a pesquisar os conceitos do porquê que ele usou esse traje aqui no quadrinho, né? Eu lembro de ter visto ele já assim, mas eu nunca li, então eu não sabia da história. E pelo visto realmente não tem nem história. Eles só inventaram qualquer desculpa pra mudar o traje dele, eu achei bem tosco, na verdade. Pelo que eu entendi direito, lá eu li bem rápido, bem assim por cima, mas parece que tinha um vilão, acho que foi o Dormammu mesmo, que se transformou no Doutor Estranho. E aí viajou pra uma outra dimensão. E aí o Doutor Estranho foi perseguir ele, né? Perseguir esse vilão. Então, quando ele tentou sair da dimensão onde ele tava, uma entidade lá que rege, né? Quem sai e quem entra das dimensões, identificou que o Doutor Estranho já tinha saído porque o Dormammu já tinha saído transformado nele. Então ele só botou uma máscara pra conseguir sair também e perseguir o Dormammu. Que ridículo. A entidade rege quem entra e sai das dimensões, mas não consegue saber que é o Doutor Estranho com máscara. Bem tosco, né? Então... não tô gostando dessa pose não, vamos recomeçar aqui.
Então eu não vou nem anotar nem nada de conceito ali, tá? Eu vou só desenhar, fazer realmente como eu faria o personagem. Fazer ele meio que flutuando como se estivesse indo para descer no chão. Como eu falei, esse traje parece um pouco do Dormammu, né? Então acho que eu vou puxar mais para essa ideia. Acho que seria até mais interessante se eles já tivessem pensado nisso e feito isso desde o início. O vilão, uma versão do herói que lembra um pouco o próprio vilão, né? Gosto do Doutor Estranho com as mangas mais largonas, mais bufantes assim. Acho maneiro. Ainda mais pra um mago. Realmente fazer ele mais super-herói assim não fez sentido nenhum. Um mago de colã desse jeito. Apesar que o Senhor Destino da DC usa um colã, né? Também sempre achei nada a ver. Acho que eles deviam, pro Senhor Destino, né? Tinham que fazer algo mais inspirado nos egípcios, né? Já que ele já puxa pra esses elementos egípcios assim na história dele. Vamos começar a colocar um pouquinho mais de detalhe nisso aqui, né? Talvez ficasse interessante se a gente usasse esse símbolo, né? Ele tem um símbolo aqui na roupa. Não sei se é mais ou menos assim no original. Aqui só fizeram um negoção simples assim, né? Meio zoado. Mas no original é meio que tipo um garfo, assim. Se tivesse isso na máscara, acho que talvez fique interessante também. E o olho de Agamotto nos quadrinhos também eu sempre achei muito feio na Marvel. Eles arrumaram muito melhor nos filmes, né? É só uma bola dourada com um monte de bolinha em volta. Muito sem graça. Bariai o Agamotto! Tô viciado em Marvel Rivals ainda. Nossa, apesar que com a máscara fechada e esse negócio aqui ficou meio spawn, né? Caraca, ele vai ficar meio spawn, cara. Talvez se fizer mais Dormammu mesmo, até com a boca assim, ó. Dormammu tem uma boca assim meio de Ultron, né? E pegando fogo. O cara tá testando um monte de coisa aleatória aqui, né? Cara, mas ficou legal, hein? Não ficou ruim não, cara. Talvez um fogo azul, né? Pra diferenciar do Dormammu. Acho que eu vou manter esse visual. Então eu vou fazer essa versão acelerada agora e aí a gente vai finalizar. Bom, e esse foi o resultado aí do Doutor Estranho mascarado, né? Como o Gico tinha falado lá no vídeo dele, esse design aqui, o intuito era só vender revista, na verdade, né? Então foi algo muito bem pensado ali pra ser uma história muito boa também. Mas eu acho, sinceramente, que esse design que eu fiz aqui venderia mais HQ, se esse era o objetivo, né? Venderia mais HQ do que o oficial ali embaixo. Porque... Bom, como eu falei lá, né, um pouquinho da lore dessa história, o Dormammu tinha se transformado no Doutor Estranho. Então, nada mais justo que o Doutor Estranho também se transformar no Dormammu. Imagina se você tá lá comprando sua revistinha mensal do Doutor Estranho e, de repente, na semana seguinte, sai na capa ele com essa aparência, a aparência do vilão dele. Mesmo que a história não fosse tão boa, provavelmente venderia mais, chamaria mais atenção. Eu acho, pelo menos. Bom, vamos lá pro próximo então. Tá, agora o último personagem, Senhor Sinistro. Eu já acho o visual dele legal, mas já que o Gico não gostou, né, vamos tentar sugerir algumas mudanças que daria pra gente fazer aqui, tá? Então vamos lá, primeiro pensando nos conceitos do personagem, né? Ele é um cientista, biogeneticista, se não me engano, e ele, o que ele faz? Ele é um humano, só que através dos experimentos dele, ele rouba poderes dos mutantes. Então ele tem diversos poderes, ele, se não me engano, ele é um cientista que ele tá vivo desde o século XVI, alguma coisa assim, 18, sei lá, alguma coisa assim, e ele vem desde então roubando poderes de mutantes que ele usa como pacientes e tal, fazendo experimentos nele mesmo. Uma pegada meio estilo Orochimaru do Naruto. Então ele tem muitos poderes, ele tem poder telecinético, ele tem poder físico, ele pode mudar de forma, ele tem quase todos os poderes mutantes praticamente. Então, acho que dá pra gente usar só essas duas bases, esses dois conceitos aí como base, um cientista que rouba poderes de mutantes. Aí aqui eu acho que eu vou pirar, hein? Eu vou fazer ele bem diferentão do que ele tá ali.
Mesmo eu gostando desse visual, usando só essas ideias, eu acho que dá pra gente fazer algo diferente, tá? Bem diferente, o personagem é praticamente novo aqui. Primeiro, eu quero dar pra ele uma postura meio esquisita também. Ele vai ser um cara meio cientista louco. Se para pensar ali, essa questão dele ficar fazendo experimentos nele mesmo, né? Ele lembra até um pouco o All for One, né? Do My Hero Academia. Então, acho que dá pra gente fazer algo mais ou menos parecido com isso. Ele rouba tantos poderes há tantos séculos que isso meio que começa já a afetar um pouco até a aparência dele também. Eu vou fazer com jaleco, né? Pra evocar mais essa questão, assim, do cientista, né? Do biogeneticista ali. Malucão, imaginando que ele opere em um laboratório meio secreto, meio escondido. No quadrinho não é isso, né? Ele é bem diferentão. Ele, na verdade, ele consegue, como ele muda de forma, ele consegue assumir até a forma de humanos normais. E se eu não me engano, ele atende o Ciclope. Quando o Ciclope desperta os poderes pela primeira vez, ele explode um hospital lá onde ele tava, né? E esse hospital, o Senhor Sinistro trabalhava lá. E aí parece que ele até manipula a vida toda do Ciclope, assim, pra ele justamente entrar nos X-Men, conhecer a Jean Grey, se envolver com ela, porque ele sabia que a genética dos dois daria uma prole muito poderosa, né? Ele queria, esse era o interesse dele, se eu não me engano, né? Se eu estiver errado, alguém souber melhor aí, me corrija. Mas eu acho que esse que era a história do Senhor Sinistro. Então eu vou supor que pode até ser a mesma história, ele realmente fez isso, só que na minha versão aqui, ele precisa estar transformado em outros humanos pra enganar, né, pra fazer todos esses planos aí dele, que a aparência real dele vai ser essa aqui que eu tô fazendo, que é bem difícil de ser ocultada, né, fazer uma mão meio monstruosona aqui pra ele, uma mão monstruosa. Talvez uns equipamentos saindo daqui também, umas coisas para conter os poderes, uns dispositivos, sabe? Talvez até um terceiro braço saindo daqui, um terceiro braço fininho, se for, acho que vai ficar legal ele virado pra frente, assim. E o jaleco aqui rasgado. Aqui ele vai estar todo rasgado, né? Sobrando alguns pedaços aqui, umas tiras de pano. Apesar que eu acho que ficaria legal um outro braço aqui desse lado também, hein? Eu gosto da ideia. Gosto da ideia. Tá. Agora vamos pra cara dele, então. Eu quero algo bem diferente do original ali, que dá pra gente extrapolar usando só aqueles conceitos do cientista meio maluco, né? E talvez só trazendo algumas referências de leve ali ao original. Fazer um rosto bem magro. Tem que ter uma aparência esquisita, que cause uma estranheza, um desconforto nos heróis. Tô gostando. Uma cara meio de bravo, assim, meio cheio de olheiras e rugas. E eu vou trazer o olho vermelho, né? Pode ter uma rachada. Eu tô tentando fazer, não sei se tá saindo exatamente como eu quero, mas como se tivesse umas rachaduras na pele dele. E aí vai expor algum tipo de energia vermelha que tem ali dentro, né? Pra fazer referência ao olho vermelho ali que o original tem. O original tem meio que um batom preto, né? Acho que dá pra gente trazer isso aqui pra ele também, cara. Fica mais esquisitão ainda. Não seria bem um batom, né? Como se maquiasse pra fazer as vilanias dele, mas que a mutação, as mutações que ele sofreu alterou a cor dos lábios dele. Essa é a ideia. Eu quero aumentar essa sobrancelhona assim, uma folha mais protuberante ali pra fora. Acho que vai ficar mais interessante o visual. E é isso. Acho que eu tô gostando. Aqui, aquele losango que ele tem, né? Vai ser algo como uma rachadura também, que só faz uma referência àquele formato ali, né? E eu acho que eu tava querendo fazer ele meio cabeludão, com o cabelo caindo assim na cara. Tá lembrando até um pouco o Knull. Knull? Knull da Marvel, da saga dos simbiontes lá. Tá lembrando também um pouco o Christian Bale como Gore, naquele filme nojento do Thor da Marvel. Tá. Tô gostando. Trabalhar um pouquinho melhor essas mãos aqui agora, né? Elas vão ter 4 dedos só. Ou não, cara. 4 dedos acho que é muito clássico. Todo mundo pensa quando vai fazer uma coisa não humana, pensa em 4 dedos. A gente poderia fazer 6 dedos, fica mais bizarro ainda, né? Mais um polegar aqui, talvez. 2 polegares. Acho que fica já bem diferente. Bem mais interessante. 2 polegares. Igual na outra.
É, cara, aí como dá uma sensação meio esquisita, né? Parece mais uma aranha, né? Parece umas mãos... A mão dele parece uma aranha. Agora sim o Senhor Sinistro tá sinistro de verdade, né? Nossa, eu tô curtindo, cara. Esse de longe é o que eu tô mais gostando. Aqui eu fiz ele apoiando na bengala, tá? Não sei se deu pra entender, né? No esboço, mas agora vai dar pra entender. Apesar que segura a bengala, você segura fechado, né? Como segura uma bengala? Só um sketch, eu não vou nem procurar referência, não. Tô de cabeça mesmo. Mas eu acho que teria que ser com a mão fechada, assim. O desenhista que for fazer isso aqui dentro das histórias dos X-Men, que tem que... Dos X-Men, como diz os mais antigos. O desenhista que tem que se virar. Mas ele vai ter aqueles dispositivos aqui, né? Como eu falei. Que servem talvez aí para estabilizar o poder dele, né? Todas essas milhares de DNA acumulado que ele tem aí. Aí aqui essa versão ele poderia até mudar o nome também para Doutor Sinistro, né? Para ficar mais ainda com essa... Puxar ainda mais para esse lado aí da ciência mesmo, né? Apesar que em inglês fica Mr. Sinister. É maneiro essa rima no nome. Acho que deveria manter Senhor Sinistro mesmo. Ou virar Doutor Sinistro só no Brasil, né? Na tradução. Tem alguns que mudam, né? Dr. Fate, o Senhor Destino que a gente tem aqui da DC. Em inglês é Doutor Destino, Dr. Fate. E o Doutor Destino da Marvel é Dr. Doom. Então seriam dois Doutores Destino, mas significados diferentes para Destino. Tá, aqui ele vai ter mais uns dispositivos, né? Cara, dá vontade até de usar esse design em alguma história minha. Fazer um quadrinho pra botar um vilão desse aqui, ó, que tá... Eu tô curtindo o visual. De todos que eu fiz aqui, esse tá sendo mais legal. Aqui eu vou manter a ideia dos 2 polegares também. Só que essa mão vai ser mais monstruosona, né? Eu imagino assim que lutando ele possa até aumentar ela, fazer um... Sabe? Tentáculosão assim, meio parecido com o Tetsuo do Akira. E claro, né, usar diversos outros poderes que ele absorveu dos mutantes que ele fez experimentos aí, né? Usar eletricidade, soltar raio do olho. Bom, é isso. Agora eu vou acelerar o restante do vídeo aqui e aí a gente volta quando tiver terminado essa arte aqui, beleza? Bom, e esse foi o resultado das 3 artes que eu selecionei aqui. Essa do Senhor Sinistro, ou Doutor Sinistro agora. Cara, eu gostei muito desse visual. Eu acho que foi o meu preferido. Eu acho que dá até vontade de usar em alguma história minha aí no futuro. Claro, só tirar a marca da testa ali, né? Que ficou muito... Acho que é o que mais entrega, que é esse personagem. O nosso Doutor Dormammu. Doutor Estranho mascarado. Gostei também do resultado. Ficou bem maneiro. Provavelmente venderia mais HQ do que essa roupa. E o nosso Speedball desenhado num estilo mais moderno. Como se fosse uma animação nova da Marvel, dos Novos Guerreiros. Mas com certeza o que eu mais gostei foi o Senhor Sinistro. Bom, comentem aí o que vocês acharam, quis trazer esse vídeo aqui para ser um conteúdo um pouquinho mais rápido mesmo. Bom, comentem aí o que vocês acharam, quis trazer esse conteúdo aqui para ser uma coisa um pouquinho mais rápida mesmo, mais uma brincadeira aqui com a gente, né, entre a gente. E também para não deixar o canal muito parado, né, como eu mencionei. Bom, deixem o seu like, comentem aí. Ah, e eu ainda tô fazendo um novo vídeo, na verdade isso aqui, esse vídeo específico que vocês acabaram de ver, eu só lancei antes pra ser meio que um tapa-buraco, mas eu tô fazendo a Liga da Justiça inteira no estilo de Marvel Rivals. E por isso, na verdade, que eu trouxe esse conteúdo um pouquinho mais rápido, assim. Mas aqui ele vai ser feito e tá demorando, mas vai ficar incrível. Eu vou deixar uns spoilers aí pra vocês. Porque eu quero fazer um vídeo um pouco mais completão nesse. Mas eu tô com muitas ideias, cara. Eu tô louco pra fazer os Titãs, as sereias de Gotham, a Arlequina, Era Venenosa, vai ficar incrível nesse traço. E quando eu tava fazendo o Flash, os raios dele ali... Puta, eu não deveria falar isso, mas eu vou dar spoiler também. Os raios ficaram tão legais que me deu vontade de fazer. Eu lembrei, na verdade, que o Super Choque ficaria incrível nesse estilo de Marvel Rivals também. E tô com muita vontade de fazer o Super Choque. Então... vou continuar essa série aí de desenhos de DC Rivals e vão ser os próximos vídeos, hein? Valeu!